Irmãos, que a paz seja convosco. Espero que você tenha um ótimo dia, ou tarde ou noite. Eu me chamo Sidney, presbítero Sidney, aqui da congregação em Cidade Tiradentes. Gostaria de estar deixando aqui uma palavra para você, nesta manhã, tarde ou noite, que se encontra aqui em Isaías capítulo 56, que diz assim: assim diz o Senhor, guardai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está próxima a chegar, e a minha justiça há de ser revelada. Abençoado é o homem que faz isto, e o filho do homem que agarra-se a isso, e abstém-se de profanar o Shabat, ou, em algumas traduções, o sábado, e guarda a sua mão de fazer qualquer mal. Gostaria de estar deixando aqui uma palavra para você, algo que aconteceu comigo há alguns anos, quando eu era um pouco mais novo. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista uma vez numa empresa que naquela época era uma empresa que eu teria certeza que eu teria condições de subir de cargo, de hoje até mesmo ser bem sucedido. Mas eu lembro que naquela época estávamos novos na casa do Senhor e também na sua palavra. E a primeira coisa que eu fiz depois da entrevista foi conversar com a minha mãe por telefone e falar: mãe, aqui a empresa é muito boa, mas ela precisa que eu trabalhe aos sábados. E como você já bem sabe, nossa congregação, a nossa igreja, ela procura guardar o santo sábado do Senhor, mas eu fiquei com o coração temeroso ao Senhor, E naquele dia eu lembro muito bem, eu coloquei a ficha, na época era um orelhão, coloquei a ficha, liguei pra minha mãe e ela falou: filho, daqui a pouco você me liga. E passou mais ou menos uns 2 minutos, eu entrei em contato com ela, liguei novamente e ela falou: olha, a palavra do Senhor saiu aqui pra você em Isaías 56, que Deus, ele tem promessa para aqueles que guardam o sábado. E eu quero dizer a você que ela não precisou de falar muitas coisas. Eu já entendi qual que era o propósito de Deus na minha vida. Eu quero dizer a você, você também consegue entender qual que é o propósito de Deus sobre a tua vida? Você consegue entender que Deus, ele tem promessas na sua vida? Mas que essas promessas precisam ser estabelecidas e firmadas como compromisso na tua vida, você também precisa obedecer ao nosso Deus. E a obediência muitas das vezes faz com que a gente deixe pai e mãe, faz com que a gente abra mão de um serviço, faz com que a gente deixe muitas das vezes um sonho ser interrompido. Mas entenda uma coisa: se Deus, ele tem promessas, é sinal que aquela promessa ali, ela vai se cumprir, porque eu entendi naquele momento que o melhor de Deus sobre a minha vida ainda estaria por vir. Não iria apenas se resumir apenas naquele emprego, naquela empresa, mas por uma vida inteira abençoada. Então eu simplesmente abri mão por acreditar na palavra de Deus e na sua promessa. Então eu quero dizer a você também que você possa aprender a confiar no Senhor e na promessa, naquilo que Ele já tem depositado nas tuas mãos. E creia que Ele é o seu Deus para te livrar, para te abençoar e realizar todas as coisas. Entenda uma coisa: se Deus, ele tem uma promessa para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que guardam o sábado, Deus, ele também tem promessas sobre a tua vida. E que Deus abençoe os teus caminhos em nome do Senhor Jesus.